vídeos anteriores eu falei de um manual da tia moderna, dei várias dicas sobre literatura antirracista, abordei a diversidade na literatura, mostrei livros que contribuem para a alfabetização. Ufa! Você há de concordar comigo que eu criei uma verdadeira saga em vários episódios. Saga? Sim, saga! Como aquelas aventuras literárias que tanto envolvem os leitores. Mas eu já tô me adiantando. Eu sou a Fafá, atriz e contadora de histórias do canal Fafá Conta, e nesse vídeo eu vou falar sobre sagas literárias e também sobre os pequenos leitores que por volta ali dos 9 anos começam a se identificar com alguns tipos específicos de personagens e aventuras. Quem sabe eu não te ajudo a incentivar seus filhos que estão crescendo a continuarem gostando de ler? Nessa fase do desenvolvimento infantil, entre 9 e 10 anos, as crianças vivem um período de transição, com pequenas mudanças corporais e algumas mudanças comportamentais significativas. Se esse assunto te interessa, vale a pena ler o texto O que é a crise dos 9 anos, aqui no portal Ninhos do Brasil. Mas primeiro termine de assistir a esse vídeo. Pois bem, é justamente nessa fase, também conhecida como crise dos 9 anos ou Rubicão, que as crianças, elas ainda são crianças, começam a olhar para os livros que liam até então e muitas vezes soltar frases como: "Eu não quero ler isso não. Ai, é livro de bebezinho." E o problema não está necessariamente naquele livro, mas no desejo crescente de se diferenciar e se apresentar como alguém que já cresceu. Isso porque elas passam a ter um pensamento mais desenvolvido, ao ponto de se tornarem capazes de desenvolver operações mentais e buscar em suas leituras algo mais complexo e que ofereça desafios, ou mesmo narrativas que retratem um pouco dessa fase que estão vivendo. Existem diversas opções que respondem a essas demandas dessa fase. Livros ilustrados, sim, eles não são só para bebezinhos, mas para todas as idades. Livros mais robustos, organizados em capítulos, e velhos conhecidos nossos, como Peter Pan, O Mágico de Oz, Alice no País das Maravilhas. E tem também as coleções, ou sagas. Não se esqueça de que estamos falando aqui de leitores fluentes, que buscam em suas leituras diversão, conhecimentos e assuntos em comum para conversar com os amigos. Afinal, eles são grandes e não ficam mais só brincando, né? Eles adoram conversar. E é justamente por isso que as sagas fazem tanto sucesso. Diário de um Banana, A Casa na Árvore com 3 Andares, Mortina, Harry Potter, Crônicas de Nárnia, Anne de Green Gables, Capitão Cueca, Detetives do Prédio Azul. Existem várias opções no mercado editorial que exploram o universo pré-adolescente, com personagens e situações que se assemelham ao que aquela criança, que não se sente mais criança, está vivenciando ou gostaria de viver. Bruxaria, magia, mundos fantásticos, vivências escolares, situações absurdas e maravilhosas do cotidiano, mistérios e investigações, relações familiares e de amizade. Existe um universo de possibilidades nas séries literárias. E olha só, muitas delas fizeram tanto sucesso de público que acabaram adaptadas para o cinema. A partir dessa identificação, é formado um vínculo entre a criança e aqueles personagens, um desejo de estarem sempre juntos. Cria-se uma intimidade a partir da leitura, por isso o desejo de continuar os volumes 2, 3, 4, 5, 11, 12... Sim, porque algumas sagas chegam facilmente aos 2 dígitos de volumes. Alguns desses livros apresentam uma leitura simples, o que permite total autonomia ao leitor já fluente, além de ser uma opção incrível para despertar nos leitores mais do que aquela sensação de intimidade com o universo da história que eu falei agora há pouco. Essa experiência também desperta neles a satisfação de dizer: "Eu já li tudo sozinho", ou comentários do tipo: "Ai, não vejo a hora de lançar o próximo volume." E vamos combinar? Não é demais ouvir isso? No início, você pode apresentar essas sagas a partir de uma leitura compartilhada e aos poucos dar autonomia para que a criança se sinta encorajada a encarar leituras mais robustas.
E se você é aquele tipo de pai, mãe ou outro adulto que pensa: nossa, mas eu acho essas histórias tão bobinhas. Tem muita gente que pensa assim e tudo bem, isso não é um problema. Mas reflita comigo, como em todas as fases do desenvolvimento, é fundamental validar os interesses da criança. Sente-se com ela, converse sobre a leitura e perceba quais são os pontos-chave que estão fazendo com que ela se vincule àquela obra. Demonstre interesse por seus comentários e se proponha a ler junto, sempre que possível. Depois sugira momentos em família para uma leitura coletiva com títulos que você aprecie e que também abordam esses temas. As trocas literárias são sempre muito inspiradoras e ter aquele adulto de referência como exemplo e companhia nos momentos de leitura vale muito. Uma dica preciosa para quem já tem filhos crescendo. Mesmo tendo em casa um leitor fluente e autônomo, ou seja, aquele que já faz suas escolhas e acha o seu próprio tempo para ler sozinho, é muito importante se fazer presente para conversar sobre as leituras. Afinal, momentos assim acabam fortalecendo os laços de afeto entre adultos e crianças. E laços de afeto fortalecidos proporcionam um final bem feliz para a saga da educação de um filho. Não é mesmo? Tem outras dicas de sagas que fazem sucesso na sua casa? Compartilha na nossa rede de carinho. Vai lá, vai! Quero ver as suas dicas. Nem que seja para dizer que você adorou essa saga de vídeos da Fafá. Assim. Um beijo e ótimas histórias. Até a próxima!